Bom dia a todos, eu sou a Tamires Nascimento e o meu trabalho de conclusão de curso tem como tema proteção de linhas de transmissão híbridas utilizando o método Dynamic Time Warping, DTW, em português, alinhamento temporal dinâmico. Esse trabalho foi orientado pelo professor Dr. Giovanni Manassero Júnior. Eu vou apresentar rapidamente os objetivos e a motivação do trabalho, explicar como o DTW funciona e como ele foi aplicado à proteção da linha híbrida. Em seguida, mostro os principais resultados, com e sem ruído, comparo com a proteção diferencial convencional, apresento o desempenho computacional e finalizo com as conclusões e perspectivas futuras. O objetivo geral do trabalho foi implementar e aplicar o DTW em diferentes cenários de curto-circuito em uma linha híbrida, a fim de entender o comportamento da proteção nos seus diferentes trechos. Para compreender sua viabilidade, também foi aplicado ruído aos cenários, o algoritmo foi comparado com a proteção convencional e, por fim, analisado seu desempenho computacional. Linha híbrida, no contexto de sistema de potência, ainda é um tema recente, e uma das minhas principais motivações foi entender o seu comportamento, que integra trechos aéreos, subterrâneos e marinhos em um mesmo sistema. Cada um desses trechos possui parâmetros elétricos diferentes, e por isso a corrente medida em cada terminal não chega com o mesmo atraso e nem com a mesma forma de onda. Essa simetria natural dificulta um funcionamento de métodos tradicionais de proteção que assumem certos alinhamentos temporais ou comportamentos entre os sinais. Além disso, para validar qualquer função de proteção, é necessário testar o método em diferentes cenários e componentes do sistema. Esse método já foi testado anteriormente em linhas de transmissão aéreas, tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua, além de transformadores. Assim, o DTW surge como uma alternativa de função de proteção que consegue comparar sinais, mesmo quando eles chegam defasados ou distorcidos entre os terminais. Falando um pouco da metodologia, o DTW mede similaridade entre duas formas de onda, mesmo quando existe atraso entre elas. No método, é calculado duas grandezas por fase, a de operação, que compara a subestação 1 e a subestação 2, e a de restrição, que compara a subestação 1 com o sinal invertido da subestação 2. Quando a grandeza de operação fica maior que a de restrição, isso caracteriza a falta interna. Todos os testes foram realizados em janelas de 32 e 16 amostras, com 92 cenários de falta nos variados trechos da linha híbrida. No regime nominal, é possível observar diferenças naturais entre a subestação 1 e a subestação 2, incluindo atraso e menor amplitude no terminal remoto, causados pela capacitância dos cabos dos trechos marinhos e subterrâneos, e também pelo tempo de propagação da linha. Ainda assim, as formas de ondas permanecem senoidais, caracterizando operação normal. Como exemplo para uma falta no trecho aéreo, é apresentado um curto dupla fase terra, com resistência de aterramento de 10 ohms, em que a falta ocorre no instante de 40 milissegundos. O tempo de simulação para todos os casos foi de 100 milissegundos. É possível observar que o tempo de trip da fase ocorreu bem próximo ao tempo de falta simulada. O tempo de trip da fase B foi de 4 milissegundos, aproximadamente, e da fase C foi de 4,5 milissegundos, o que mostra um bom desempenho do código. De modo geral, para faltas no trecho aéreo, o algoritmo desempenhou um bom resultado, com exceção de faltas que possuem alta resistência de aterramento, já que se aproxima da resistência da própria linha de transmissão. Tanto para os casos subterrâneos e marinhos, apenas foram testados curtos fase terra, já que os cabos são isolados, não permitindo, na prática, que ocorresse um curto em mais de uma das suas fases. Como exemplo do subterrâneo, um curto fase terra foi simulado no instante de 95 milissegundos para 0,1 ohms para a resistência de aterramento. O tempo de trip na fase A foi em torno de 1,6 milissegundos, o que também evidencia um bom resultado. Como exemplo de falta no trecho marinho, uma falta no instante de 40 milissegundos, falta fase terra, foi aplicada com resistência de aterramento de 0,1 ohms. O tempo de trip na fase A resultou em 2,7 milissegundos, o que também evidencia um bom resultado, e que, de forma geral, os trechos marinhos e subterrâneos foram bem satisfatórios. De forma a deixar o cenário mais parecido com a prática, aplicou-se também o ruído branco.
3 faixas de ruído branco, 80 decibéis, 40 decibéis e menos 5 decibéis. Para 80 e 40, os resultados foram bem próximos ao que a gente tinha anteriormente. Porém, para menos 5 decibéis, um caso um pouco extremo, a função não demonstrou um bom resultado. Comparando o DTW com a proteção diferencial convencional, os dois métodos apresentam decisões coerentes. A diferencial é mais rápida, porque opera com fasores e tem processamento leve. Já o DTW, por trabalhar com forma de onda, é mais sensível a mudanças e pode ser mais robusto em cenários assimétricos, mas tem custo computacional elevado. Com janelas menores, esse custo também pode ser reduzido. Para futura aplicação em EED, o código foi implementado em linguagem C. Os seus tempos mostraram-se estáveis. O seu comportamento ainda segue complexidade quadrática do método. Reduzindo sua janela para 16 amostras, melhorou bastante o seu desempenho sem comprometer a sua coerência. Algo interessante de notar é que o tempo de execução do DTW no código levou quase 90% do seu tempo total, evidenciando o seu custo. Por fim, o DTW se mostrou viável para proteção em linhas de transmissão híbridas. Ele é robusto às assimetrias, mantém coerência em diferentes condições e suporta bem ruído moderado. As limitações principais são o custo computacional elevado e a queda de desempenho em casos de ruído extremo. Como perspectivas futuras, destaco a implementação embarcada, o uso de bandas de restrição e a combinação com técnicas híbridas. Assim, meu muito obrigada.